Repreenda o sábio e ele se fará mais sábio. Repreenda o sábio e ele te amará. Agora experimente repreender o zombador, o escarnecedor, o insensato. Você vai ver que isso só vai trazer aborrecimentos para a tua vida. Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro. É uma alegria estar aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom. Deus te abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, lá em Provérbios capítulo 9, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar como sempre fazemos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos de todo o nosso coração. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos da mesma forma que temos perdoado aqueles que nos têm ofendido e dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler o capítulo de número 9. Antes eu quero lembrar que hoje nós temos às 19 horas o culto. Você é o nosso convidado. Eu tenho certeza, como sempre, que o Senhor vai falar ao teu coração. Nós vamos ler o capítulo 9, mas eu primeiro preciso apresentar o contexto desse capítulo 9. Nesse capítulo 9, a sabedoria e a insensatez, eles se apresentam como dois anfitriões que oferecem os seus respectivos banquetes. Um é o banquete da sabedoria, o outro é o banquete da loucura, da insensatez. Um banquete traz um resultado, o outro banquete traz outro resultado. Um banquete leva à vida, o outro banquete leva à morte. E nós vamos ler aqui o capítulo 9, tenho certeza que ele vai te surpreender, vamos comentando conforme nós vamos lendo e no final vamos falar um pouco ainda sobre o que esse capítulo nos ensina. A palavra de Deus diz assim: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Então aqui, como eu disse, há um banquete que se apresenta aqui. Um é o banquete da sabedoria e o outro é o banquete da loucura. E o seu fim é a vida, o outro, o seu fim é a morte. Quando ele fala que ele completou, o que ele lavrou as 7 colunas, 7 colunas aqui, ele tem um sentido de completude. O que é completude, pastor? É algo que está completo, que está perfeito, que está acabado. Ele está falando a respeito da sabedoria. Lembre-se, amados, Deus é perfeito e a sabedoria faz parte do caráter de Deus. Para nós termos a sabedoria, nós precisamos estar com Deus, né? Precisamos andar com Ele. Então a sabedoria edificou a sua casa e ele então lavrou as suas 7 colunas. Ou seja, tudo está pronto de forma completa, perfeita, acabada. Diz ainda, carneou os seus animais e misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Como um bom anfitrião, ela está ocupada, preparando a mesa para os seus convidados, para aqueles que ouvem o seu chamado. Pastor, por que usa esse termo misturou o seu vinho? Porque naquele tempo, amados, eles faziam uma mistura de uma proporção de 8:1 com água. E além nessa diluição do vinho, para que ele não estivesse tão forte, eles também colocavam algumas especiarias, alguns temperos aromáticos para dar mais sabor, para dar um sabor melhor para o vinho. Então é isso que a sabedoria faz, ela prepara tudo para os seus convidados, para aqueles que ouvem o seu chamado, que é algo que nós temos falado desde o capítulo 1. E ele diz então, já deu ordem às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade, ou seja, ninguém deixa de ser convidado. Ninguém deixa de ser chamado para esse banquete que a sabedoria, como uma anfitriã, prepara para todo aquele que a busca. E ele diz ainda, quem é simples, volte-se para mim. Quem é simples se volte para aqui. Aos faltos de senso, né? Aqui nós falamos de bom siso, né? Diz, vinde, comei o meu pão, do meu pão, e bebei do vinho que misturei. Amados, aqui nós vemos um contraste, vamos ler nessa continuação aqui, um contraste entre a insensatez e a sabedoria. Enquanto a sabedoria cuida de cada detalhe, porque tudo está pronto, completo, tudo está perfeito, acabado, ele cuida de cada detalhe. Enquanto a insensatez, você vai ver, ele se senta à porta da casa
sem ter o que fazer. Enquanto a sabedoria está ocupada cuidando de cada um que ela convidou e que vai chegar, cada convidado, a insensatez. Ela está sentada à porta sem ter o que fazer. E ele diz ainda assim: deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Você quer ir para este banquete da sabedoria? Você quer ir para este lugar? Você então precisa deixar a insensatez para viver. Você precisa, e eu precisamos buscar o caminho do entendimento. Veja, a sabedoria, ela faz questão de convidar aqueles que são simples. Quem são simples? Aqueles que não decidiram ainda o caminho que vão tomar. O que repreende o escarnecedor, versículo 7, traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Veja, não vale a pena repreender o escarnecedor, o perverso, censurá-lo, porque esse vai trazer afronta e censura sobre si. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Amados, aquele que busca sabedoria, ele aceita a repreensão para poder corrigir o seu caminho. Sabe aquilo daquele que está à nossa volta, fora, olhando de fora, vê coisas que às vezes nós não vemos? Por isso nós precisamos ter um coração ensinável, nós precisamos ter a humildade de ouvir. Todo sábio, todo que é verdadeiramente sábio, tem a humildade de ouvir e de ser repreendido. Então, amados, nós vemos que a sabedoria ela chama o simples, aquele que ainda não decidiu o caminho que vai tomar. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Os resultados são completamente diferentes, né? Entre repreender o sábio e repreender o insensato, aquele que anda na loucura. Então, ele diz, ensina e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Nós vemos mais uma vez aqui no capítulo 9 que o temor do Senhor, ele é o tema central, porque ele é a única forma de se obter a sabedoria, é se aproximando de Deus. Entenda uma coisa, a pessoa que se aproxima da sabedoria, amados, ela se aproxima desse banquete que ela serve pão e vinho, como nós lemos aqui. Então a sabedoria promete vida. O pão e vinho é uma figura de vida. Então venha, porque eu ofereço, venha comer do meu pão, beber do meu vinho, que eu já misturei, nós lemos no início. Porque é uma figura da vida, é isso que a sabedoria promete. Vida. Enquanto que a insensatez, a loucura, ela oferece morte. O caminho não é um caminho de vida. A pessoa que se aproxima da sabedoria, ela ganha o quê, pastor? A pessoa que se aproxima da sabedoria, ela começa a ganhar maturidade. Ela começa a crescer. Ela começa a crescer espiritualmente, o verdadeiro crescimento espiritual. Porque o verdadeiro crescimento espiritual, amados, ele vem por um processo de sacrifício, de renúncia, onde nós renunciamos ao nosso eu para nos aproximar de Deus, onde nós renunciamos e sacrificamos a nossa vontade para fazer o que a palavra de Deus diz. Onde nós deixamos os nossos desejos e cobiças desse mundo de lado. Amém? Crucificamos a nossa carne como Cristo fez para andar no caminho do Senhor. Então nós vamos obter a sabedoria. Essa maturidade, a palavra de Deus fala muito sobre isso lá em Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14. Porque ele diz que a criança que não é maduro, aquele que ainda talvez seja o simples, que ainda não decidiu o caminho a tomar, ela só pode beber leite. O que é o leite? É uma figura de ser menino, de ser menino, né? De ser menino na fé, de ser uma criança ainda. Mas a pessoa que é madura é aquela que anda no caminho do Senhor, por isso ela tem sabedoria, ela desfruta, diz a palavra lá em Hebreus 5, 13, 14, de alimento sólido, enquanto o outro bebe leite, porque é criança, porque é infantil, porque ainda não cresceu na fé. Então, para crescer na fé, eu preciso obedecer a palavra de Deus, eu preciso me aproximar dele, e então eu vou ter o verdadeiro crescimento espiritual. Amados, e o temor do Senhor, como nós lemos aqui no versículo 10, ele é essencial, fundamental, é o tema central
do livro de Provérbios, temer ao Senhor. Porque por mim se multiplicam os teus dias. Por causa de quem? Da sabedoria. Alonga os dias, acrescenta dias. Aos anos de vida se te acrescentarão. Nós já falamos sobre isso, né? Já falamos sobre esse tema dos benefícios da sabedoria. Se é sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, só tu o suportas. O que significa só tu o suportarás? Suportará é porque os resultados, as consequências de ser sábio ou de ser um escarnecedor, o resultado disso, os efeitos disso, é impossível escapar, de não receber, de não colher. É como alguém que semeou e agora tem que colher. Então, os seus efeitos, amados, ninguém escapa dos seus efeitos, ou da sabedoria ou da insensatez. Você prefere, eu acho que essa é uma pergunta que nós precisamos responder, pensar, pelo que eu tenho feito, pelo que eu tenho andado e o que eu estou colhendo, ele é um resultado diretamente ligado às escolhas que eu fiz, ou da sabedoria ou da insensatez. E eu tenho certeza que tanto eu como você, nós queremos colher os resultados, os frutos da sabedoria e não da insensatez. Versículo 13. Versículo 13 a 18, ele é interessante porque ele agora ele vai personificar a insensatez, como ele fez lá com a mulher, né? Ele personifica a insensatez. Ele diz assim: a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Amado, você já parou para pensar que o ignorante, o que é o ignorante? Aquele que não tem conhecimento. Essas pessoas, geralmente, elas acham que sabem tudo, porque elas justamente não têm o conhecimento que deveriam ter. Assenta-se à porta de sua casa, diferente daquela anfitriã sabedoria que prepara a mesa, o pão, o vinho, né? Dá ordem ali aqueles, qual é o termo que ela usa aqui? É, suas criadas, né, para que cuide de tudo para os convidados à sabedoria que vão chegar. Mas a insensatez é diferente, ela se assenta à porta de sua casa, nas alturas da cidade, da mesma forma que a sabedoria. Preste atenção. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Veja, é o mesmo convite, porém, para vir sentar à sua mesa, desfrutar do seu banquete, mas o pão é diferente. Aqui não fala de vinho, fala de água, né? Não fala de um vinho saboroso, mas fala de água, que não tem gosto, que é insípida, né? Como nós sabemos, né? É incolor, não tem vida. E ela diz, então, venha para a mesa. Venha para a minha mesa. Só que ela não tem o que oferecer. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. O convite é o mesmo, o resultado é outro. Eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amados, então a insensatez aqui ela é personificada e ela chama como a sabedoria. Todo dia nós temos a sabedoria chamando e a insensatez nos chamando. Só que a diferença é que a insensatez, ela não tem nada para oferecer, a não ser morte e inferno. Amém? Glória a Deus por esse texto. Repreende o sábio e ele te amará. Repreende o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Não jogue, como diz a palavra do Senhor, as tuas pérolas aos porcos. Vamos orar em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Nós pedimos a Deus, abençoa-nos, Pai. Ajuda-nos, nós queremos andar no teu caminho, andar na sabedoria, sentar a esta mesa, esse banquete da sabedoria, comer do seu pão e beber do seu vinho, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, ajuda-nos e abençoa as nossas vidas, a nossa casa, neste dia que está começando. Abençoa com toda sorte de bênçãos, Pai. Ajuda-nos, Pai, dando ordem aos teus anjos. Envia o ministério dos teus anjos para nos guardar, nos proteger, para ministrar as nossas vidas. Nós pedimos a Deus a tua bênção, pedimos o teu cuidado, pedimos saúde, paz, alegria, esperança, Senhor. Enche-nos com a tua palavra de esperança, com as tuas promessas, com as promessas da tua palavra de esperança, de alegria, Senhor, em nome de Jesus. E nós te agradecemos e te damos toda a honra e toda a glória. Amém.
Louvado seja o Senhor pela tua vida. Não esqueça de dar like, veja se você ainda é inscrito. Coloque nos comentários o teu pedido de oração. Você sabe que nós oramos por todos e também compartilhe com quem você ama. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você às 19 horas. Um grande abraço para todos.